Glória a Deus, podemos estarmos aqui, podemos louvar ao Senhor e sabemos que Ele nos ouve, ouviu os nossos pedidos, os clamores que levamos diante dEle, ouviu também os nossos cânticos, e nós adoramos o Senhor, porque Ele é tudo para nós, e mesmo em situações difíceis, nós sempre buscamos ao Senhor, e nós buscamos aprender com essas situações, o que Deus tem ensinado à nossa vida. E essa sessão do Salmo 119, ela vai nos falar exatamente sobre duras lições aprendidas. Duras lições aprendidas. Vamos ler o versículo 65 até o versículo 72. Abra sua Bíblia, Salmo 119. Vamos ficar em pé mais uma vez para a gente fazer essa leitura. Salmo 119, versículo 65 até o versículo 72, de pé. E vamos ouvir essa leitura. Salmo 119, versículo 65 até o versículo 72. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Versículo 63, leamos juntos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Oremos. Santo Deus, bendito és tu, Senhor, que nos ensina a tua palavra, e hoje está diante de nós esses 8 versículos abençoados, e que realmente seja uma bênção em nosso coração, e fale conosco, que o Senhor abençoe teu servo, ensina através do teu servo a tua palavra, e todos que estão aqui nessa noite, que sejam edificados, Deus, que ninguém saia aqui vazio, mas saia cheio do teu Espírito Santo. Os que acompanham através da transmissão sejam abençoados, Pai. Clamamos a Ti, pois é o Senhor que faz grande obra em nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Esse título que eu coloquei é o mesmo título que o Derek Kidner usa na sua obra sobre os Salmos. E aqui nós vemos o salmista nos falando sobre uma grande lição, duras lições aprendidas. Eu pergunto para você, qual foi a maior lição de sua vida? Você lembra? Deus nos dá muitas lições, não é? Talvez você não lembre uma específica, mas aqui também está no plural, duras lições aprendidas. Às vezes nós passamos por vários momentos onde Deus está nos ensinando, e é uma bênção quando Deus nos ensina. O problema é quando Ele não ensina. O problema é quando Ele fala assim: fique à vontade, como diz lá em Romanos, pratique seus pecados e se destrua. Aí é um problema. Mas quando Deus nos dirige, nos ensina, é uma bênção. E aqui nós vamos pensar sobre essas duras lições aprendidas nesse salmo aqui, maravilhoso, Salmo 119, onde temos aqui 22 sessões, todas elas iniciando por uma letra específica do hebraico. E o Salmo 119 nos ensina, mostrando os sinônimos da lei do Senhor, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças, caminho, palavra, tudo isso, a lei do Senhor, a palavra do Senhor que nos ensina, que nos dirige durante toda a nossa vida. E nós vemos aqui que é belíssima a obra que o salmista fez, inspiradas pelo Espírito Santo, obviamente,
E a palavra, então, ela ensina o nosso coração e nos indica que Jesus é o centro da nossa vida. Salmo 119 está quase que no centro da Bíblia e nos mostra, então, a importância de termos a palavra no meio do nosso peito, no centro do nosso coração, no centro do nosso coração. Essa 8ª sessão, ela começa pela letra Het e nos ensina, então, pela letra Tet, e nos ensina, ou Tet, e nos ensina muitas coisas, nós vamos aprender agora, não é? Mas eu queria trazer aqui uma forma diferente, uma versão diferente, e eu vou ler essa versão da NVT. Preste atenção como diz a versão da NVT, ela diz assim: muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo na tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço as tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo, insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Que bênção! Que bênção! E ele terminar dessa forma aqui, essa sessão, é uma coisa que nos faz pensar, né? Como o mundo está distante de Deus. Quando as pessoas falariam isso aqui: eu prefiro a lei do Senhor do que o ouro e a prata. Quantos não trocam a verdade pelo ouro e pela prata? Quantos não usam de mentira para obter o ouro? Ele termina dessa forma: a sua lei é mais valiosa para mim do que o ouro e do que a prata. Meus irmãos, vamos ler comigo 2 versículos aqui, o 67 e o 71. O 67 diz assim, vamos ler juntos? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda tua palavra. Olha isso. E o 71, como nos diz o 71? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Veja que interessante. Então, daqui nós tiramos a grande ideia ou a proposição dessa perícope, dessa parte do Salmo. Esses 2 versículos nos dão essa ideia central, e nós podemos dizer, a proposição é que o bom Deus permite a aflição no tratamento do seu povo. O bom Deus permite a aflição no tratamento do seu povo. E que aspectos nós vemos sobre a disciplina de Deus? Quando a disciplina vem ao crente, em primeiro lugar, Deus disciplina para que conheçamos sua bondade. Vamos dizer isso? Deus disciplina para que conheçamos a sua bondade. Olha o versículo 65, fala assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então veja, o centro aqui da ideia ele passou por sofrimentos, mas ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor tem me feito bem. A provação, a aflição me faz bem, porque corrige a minha vida. O salmista reconhece que Deus tem feito bem a ele. Ele diz isso num contexto de disciplina. A Bíblia diz que Deus é bom. Nós lemos aqui no Salmo 34, versículo 8, que provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom. Se Deus nos disciplina, é para o nosso bem. Para o nosso bem. Então veja que desde o início de tudo, quando Deus fez, na criação, Deus criou todas as coisas e disse o quê? É bom. E no final ele disse, é muito, muito bom. Deus é bom, meus irmãos, a bondade vem dele, tudo que ele fez era bom. Vemos a sua bondade também após o pecado do homem. Após o pecado também a gente vê a bondade de Deus, ou não? O que você acha? Porque Deus poderia simplesmente naquele momento ali acabar com todas as coisas. Foi isso que ele disse. Ele falou com o homem assim: pecar,
certamente morrerás. Se pecares, certamente morrerás. E foi isso que aconteceu naquele exato momento? Não, né? Tudo bem, Adão morreu, mas depois de quantos anos? 900 e tantos anos. 930. Será que nós viveremos 130? A mãe da Cida está com 103, né? Adão viveu 930 anos. E provavelmente ele não pecou quando ele tinha 800 anos, 900 anos, não. A Bíblia não diz, mas eu creio que foi no início ali, não demorou muito. Então veja, o Senhor preservou Adão ainda e Eva. E mais que isso, ele falou no versículo 15 que mandaria alguém que ia destruir esse mal. Destruiria o mal, destruiria a serpente, o maligno. Deus é bom, meus irmãos. E a disciplina do Senhor é para o nosso crescimento, para que nós melhoremos, para que nós sejamos santificados. Ele sabe o que é bom, nós não sabemos o que é bom. Aqueles que já tiveram um filho, ou estão educando uma criança, né, tem que ensinar o caminho para criança. Não pode falar assim, não, vou deixar a criança escolher. Como o mundo tem dito isso hoje, o nosso sistema mundano está falando assim, não, você não pode nem educar a criança, deixa ela escolher, né? Não é à toa que eles estão querendo levar as crianças para cada vez mais cedo para a escola, porque não quer deixar os pais educarem. Isso é terrível. E na escola elas vão ser bem educadas? Tem alguns que dizem até que os filhos não são dos pais, eles são do Estado. Terrível. Veja que o Senhor nos ensina, Ele sabe o que é bom e Ele nos dirige com disciplina nos momentos necessários. Muitas vezes nós, como pecadores, questionamos a Deus, né? Questionamos ao Senhor o que está acontecendo. Mas Deus nos disciplina, nos abre os olhos e depois de um tempo a gente fala, poxa, como o salmista diz aqui, foi bom ter passado por provação, porque Deus me ensinou aquele caminho. A ação de Deus é justa e nos dirige na verdade, nos corrige. Deus poderia simplesmente consumir todas as coisas e também a nossa vida, mas Ele nos ensina e nos santifica dia após dia. Em segundo lugar, prosseguindo, nós podemos ver que Deus disciplina para que sigamos um bom caminho, vamos dizer assim? Deus disciplina para que sigamos um bom caminho. Veja o versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Glória a Deus. Além do Senhor ser bom, Ele nos ensina sobre a bondade dEle, como devemos praticá-la. Ela nos guia, para que sejamos bons também, para que imitemos ao Senhor. Ele ensina o caminho, é esse o caminho que você deve seguir. Derek Kidner diz que a palavra juízo aqui está no sentido de gosto. Ensina-me o bom gosto e o bom conhecimento. Nós não sabemos o que é bom, é Deus que nos ensina. A palavra dele nos dirige. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o próprio senso de Deus que tem dentro de nós, como que seria a sociedade? Imagina. Porque mesmo nos locais mais longínquos, nas tribos mais escondidas, onde nunca chegou ali a palavra escrita de Deus, as pessoas que estão ali, elas têm um senso de Deus. Fazem alguma coisa para adorar, elas imaginam, tem alguém superior a nós que criou tudo isso aqui, elas imaginam assim, não é? Então, é a bondade de Deus que nos ensina dentro do senso que tem diante de nós, contudo nos ensina mais pela palavra dele, porque nós, depois que pecamos, nós misturamos as coisas. Depois que o pecado entrou no mundo, a gente acha que é bom, é ruim, na verdade. A gente confunde o que é bom com o que é ruim, mas a palavra de Deus é clara, e ela nos deixa a indicação clara do que é bom e do que é ruim. E Deus fala assim, ande num caminho bom, siga esse caminho, faça dessa forma, nos ensina a gostar então daquilo que é bom, não é?
daquilo que é bom. Por exemplo, tem um tipo de comida que às vezes você nunca experimentou, e você pensar aquilo ali é ruim, não é? Mas depois que alguém te ensina, olha, coma isso aqui, perceba o sabor, e aí você come e você, é bom, né? Eu digo, por exemplo, alguns não gostam, mas sushi, né? Inclusive o Matheus gosta bastante de sushi, né? Eu também não gostava, mas depois que alguém, olha, experimenta dessa forma, come, eu vi que é ótimo, né? Então veja, meus irmãos, que o Senhor nos ensina, Olha Jó 34:3, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Então o Senhor nos ensina de forma que a gente experimente e a gente siga. Provai e veja que o Senhor é bom, e agora nós seguimos neste caminho que é bom. Uma vez que reconhecemos o que é bom, não queremos mais o que é ruim, não é? Não queremos mais. Ninguém tinha inventado a água encanada. Um dia alguém fez uma água encanada e falou, não quero mais, agora eu quero essa água aqui, eu não quero ir lá na cisterna pegar água, não quero, não é isso? Está preparando a sua casa lá para alugar assim, né, claro, tem que ter lá a água chegando, encanada, senão não aluga. Depois que a gente experimenta o que é bom, a palavra de Deus, não tem como voltar atrás. Alguém que vem para a igreja e realmente entende que o Senhor é bom, experimenta da palavra dele, não volta. Rui, mas tem algumas pessoas que se desviam. Aí você pode pensar, então, nunca foi crente, nunca experimentou de verdade. Pode ser o joio no meio do trigo, estava ali, mas não era dos nossos. Mas quando a pessoa realmente experimenta e o Senhor dá o gosto na boca dela, o Senhor põe o gosto na nossa boca, agora a gente não quer mais abandonar o caminho certo, o caminho bom. Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o Senhor agora nos dá essa capacidade de discernirmos o que é bom e o que é mal. E é uma responsabilidade, irmãos, nossa, principalmente no mundo caído que nós vivemos, o mundo que tem misturado o que é bom com o que é mal, o grande desafio nosso de mantermos firmes a palavra de Deus e falar, isso é bom e isso é mal. Porque sutilmente o mundo vai tentando mudar as nossas vidas, vai mudando os nossos conceitos. Eu gosto de vez em quando dar esse exemplo de um filme que você torce para o criminoso. E não são poucos, não, são muitos. Eu comecei a observar, deixa eu ver os filmes. E eu comecei a perceber como isso está totalmente embrenhado ali. Você começa a assistir um filme bonitinho, tal, legal, só que é o criminoso que te chama a atenção. E é ele que vai ser o mocinho. O desafio que nós temos de seguirmos no caminho bom, no caminho certo. No caminho certo. Terceiro lugar, Deus disciplina o crente para corrigir seus erros. Vamos dizer isso? Deus disciplina o crente para corrigir os seus erros. Então o versículo 67 nos diz assim, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha aqui. Outrora o salmista andava errado, em caminhos tortuosos, cometendo falhas. Esse é o costume de todos os homens quando estão longe de Deus, errar, cometer falhas, pecar. Mas a disciplina do Senhor os corrige. Tem até aquele ditado assim, quando os gatos não estão na casa, né, os ratos sobem à mesa, né? Tem um ditado assim. Quando não tem aqui, quem manda, vira uma bagunça. Então, o Senhor vem para nos corrigir. Ele está diante de nós, nos corrigindo. A palavra do Senhor nos diz o que é certo e o que é o correto e nos corrige. Matthew Henry diz assim, seja como for que Deus nos trata, atende-nos melhor do que merecemos. É tudo por amor e para o nosso bem. Que coisa! Isso está em linha com o que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? O Senhor cuida de nós, meus irmãos, e nos corrige os passos. A palavra de Deus é isso, nos dá educação, nos dá correção, repreensão.
Ela vai nos indicar e vai falar assim: não pode fazer isso, é dessa forma que você vai fazer. Assim vem a disciplina do Senhor. Uma das marcas importantes de uma igreja verdadeira é a disciplina. E tem tanta igreja hoje que não faz disciplina, não tem disciplina. E aí o que acontece? As pessoas vão para essa igreja. Por quê? Porque elas querem continuar pecando sem ser disciplinadas, sem que alguém chame a atenção delas. Eu estou em adultério. Não, mas não tem problema não, o pastor também está. O irmão também, não, isso é a cultura. Veja. Quão triste é, meus irmãos, a palavra de Deus sendo desprezada dessa forma, mas quem ama corrige. O Senhor nos ama, por isso Ele nos corrige. E também a igreja deve tratar com disciplina aqueles que estão cometendo ações ilícitas claramente evidentes. Hoje vivemos num mundo que prega a verdade relativa. O mundo vai dizer o seguinte: não tem nada de absoluto, o negócio é relativo. A cultura mudou e você tem que falar conforme a cultura. É assim, né? É assim que o mundo diz hoje. É como se ele falasse: não mudou, agora a chuva não cai mais para baixo, vai cair para cima, não é? Como algumas verdades são claras, evidentes e são determinadas por Deus e absolutas, e elas não mudam. Mas o mundo quer dizer isso, que a Bíblia é obsoleta. Mas a Bíblia nos diz o que é certo e o que é errado, e o Senhor nos chama a fazer o que é certo e corrige os nossos erros. Matthew Henry diz que Deus permite que o seu povo sofra aflições para que aprenda os seus estatutos. Não somente as promessas de Deus são desejáveis e proveitosas, mas também a sua lei, os seus preceitos, ainda que duros para os ímpios, nos dirigem com segurança e deleite à vida eterna. A palavra de Deus nos dirige com segurança e com prazer até a vida eterna. Então o crente deveria amar a palavra e a disciplina do Senhor. Por isso que Tiago fala ali, fico satisfeito de passar por muitas provações. Fique alegre, fique cheio de alegria. Em quarto lugar, meus irmãos, Deus disciplina o crente através do próprio ímpio. Olha que coisa. Leia o versículo 69 e o 70 comigo. Diz assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Então veja, nesse contexto, o salmista então está dizendo, nesse contexto de disciplina, os ímpios muitas vezes vêm para nos atingir, mas pela permissão de Deus, pela aflição que o próprio Deus permite que isso aconteça. Os soberbos são aqueles que não aceitam o reinado de Deus sobre eles, mas Deus reina sobre eles e até usa eles, usa-os para que a igreja seja abençoada. Às vezes com aflições, mas para a bênção da igreja. Para a bênção da igreja. Nós podemos perceber no caso de José. José foi levado para o Egito. Vai falar: mas o ímpio ali fez José sofrer, sim. Depois, quando ele estava na casa de Potifar, estava sofrendo, estava melhorando um pouquinho. Vem a mulher de Potifar, ímpia, e ela de novo faz José ir lá para a cadeia. Mas e aí? Isso foi para o bem de José, não só de José, mas para toda a nação de Israel, para todo o povo de Israel. Veja que o Senhor então usa algumas vezes o próprio ímpio para nos corrigir, para nos direcionar. Veja que se você pegar o livro de Juízes e ler Juízes, todas as vezes que o povo se desviava, Deus os corrigia, fazendo o quê? Levantando outra nação, uma nação que era inimiga de Israel, essa nação ia lá e subjugava Israel. E aí o povo começava a clamar: Deus, tem misericórdia de nós. Aí Deus ia lá e livrava o povo. Passava um pouquinho, o que acontecia de novo? Mesma coisa. O povo se desviava da lei do Senhor, desobedecia. Aí o Senhor levantava uma outra nação que ia lá e subjugava novamente Israel.
É assim, é assim. A gente pega e vai até o final, a Síria, que praticamente destruiu o reino do norte de Israel. Porque aí depois tivemos aquela separação mais à frente do reino do norte e do reino do sul, de Judá. E depois veio a Babilônia e ela fez o quê? Levou o Judá para o exílio. Mas sempre, meus irmãos, sempre houve um renovo, uma esperança, uma bênção que saía dali, até que veio Jesus Cristo, dessa nação de Judá, a raiz de Davi. E ele sim, agora o Filho perfeito, o homem perfeito, que restaurou todas as coisas. E mesmo com Cristo, o Senhor usou o ímpio para que ele fosse crucificado. Não é? Como que Jesus morreu? Foi o ímpio que matou Jesus, não é? Aquele que não cria em Deus, achava que cria, mas não cria. Levou Jesus à cruz e ele foi morto. Deus disciplina o povo. Jesus não precisava ser disciplinado nesse caso, não é? Mas no nosso caso, sim, nós somos disciplinados. Só que Jesus, ele sofre ali por nós. É como se ele estivesse sofrendo por nós. Então, muitas vezes o Senhor permite que o ímpio se levante contra nós. Ou então alguma circunstância dessa vida, uma pandemia que nós sofremos, ou as guerras agora que estão ficando quente, cada vez mais quente. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente olha a história da Segunda Guerra e olha para essa, a gente fala, olha, está no mesmo caminho. Começou um conflito ali, começou outro aqui, e de repente o mundo estava em guerra mundial. E assim tem acontecido. O que vai acontecer com as nossas vidas? É momento sempre de voltar ao Senhor, de falar, Senhor, quero corrigir minha vida. Como fizemos hoje, oramos aqui pelo perdão dos pecados, sempre voltando ao Senhor Jesus, sabendo que o Senhor usa de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Concluindo, meus irmãos, Deus disciplina então o crente, para que ele conheça a bondade do Senhor, para que ele siga o caminho correto, para que ele corrija os seus erros quando ele errar, e ele faz isso usando até os ímpios, se for preciso. Essa correção acontece por causa de Cristo, por causa de Jesus, porque Ele nos ama, e Ele mandou o Seu Filho para morrer por nós, e agora Ele nos santifica. E a santificação é esse processo mesmo de correção, de purificação. É assim, a nossa vida vai se aproximando do Senhor a cada dia, até o dia que o Senhor nos leva para viver com Ele. Ele nos santifica pela sua palavra, nos corrige para que sejamos transformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então, como viveremos? Como nós vamos aplicar isso na nossa vida? Em primeiro lugar, viveremos convertendo o nosso caminho para o Senhor. Vamos olhar para o nosso caminho, vamos olhar para o que nós temos feito de errado. Vamos olhar para as nossas faltas. Nós gostamos mais de receber afagos. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa muito pouco usada é o aconselhamento bíblico. As pessoas não vão mais no pastor para aconselhar, porque o que o pastor vai fazer? Vai aconselhar segundo a Bíblia. Uma pessoa quer ouvir o que a Bíblia está dizendo? Não quer. O pastor vai pegar a Bíblia e falar, olha meu irmão, vamos ver aqui, onde que estão os seus erros? Não, eu quero saber do erro do outro, eu vim cá para falar do Senhor mal do outro que me prejudicou. Não, mas vem aqui. Meus irmãos, temos que reconhecer as nossas falhas e procurar mudar o nosso proceder. O Senhor Jesus perdoou lá a prostituta, aqueles que queriam jogar pedras nela, Ele perdoou, não é? Mas Ele falou com ela também o seguinte, vai, não peques mais, ou seja, corrija o teu caminho, as tuas atitudes. Será que nós temos feito isso? Ou não? Ou nós temos nos agradado? Sabe que as mídias sociais, elas trazem ali, você vai pesquisando alguma coisa, e ela vai trazendo o que você gosta, né? Por que o tanto vício
por ficar nessas mídias sociais? Porque ela só vê o que você gosta, não vê o que você não gosta. E aí você vê, ela vai te alimentando mais e mais daquilo ali. Isso é uma conduta que nos leva também a afastar de Deus, porque se nós vamos para o que a gente gosta simplesmente, provavelmente isso está longe do Senhor. Converta o seu caminho ao Senhor, investigue aquilo que você tem feito de errado e corrija o seu caminho. Segundo lugar, como viveremos? Veremos interpretando as aflições que a gente passa pelo aspecto bíblico, pelas lentes da palavra de Deus. Nosso sentido, às vezes, é muito colocar a culpa fora de nós, né? A gente vai falar assim, não, o combustível aumentou porque o Putin começou uma guerra na Europa. Ou então a gente vai falar, não, a culpa da inflação é a culpa desse governo. Não, a culpa da desigualdade é da sociedade, não é minha. Não, a culpa de ter sido mandado embora da empresa foi do meu chefe, ele que mandou, não fui eu que fiz errado. Não é? Sempre assim? Sempre busca, não é? A culpa pelo meu pecado é do outro. Quem mandou o outro me provocar? Não é assim? Meus irmãos, mas nós temos que interpretar as aflições pelo aspecto bíblico, que diz que nós somos pecadores, que diz que o que nós merecemos realmente é a morte, mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É por essas lentes que nós vemos a nossa Bíblia, que nós vemos a nossa vida, que nós lemos a nossa vida, e assim nós vamos passar por esse mundo de uma maneira diferente, passar por as aflições de maneira diferente. Fala, quem sabe eu mereço isso, ou então quem sabe Deus está me trabalhando comigo, né? Ou quem sabe Deus vai me salvar, vai me livrar dessa aflição. É assim que nós vivemos a nossa vida. Terceiro lugar, viveremos em gratidão pela disciplina. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Se você passa pela disciplina é porque o Senhor te ama. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco, nos guiando pelo caminho. É melhor ser corrigido do que ser deixado às próprias vontades. Porque a nossa vontade vai levar à morte, mas a correção do Senhor vai nos levar à vida eterna. Portanto, aprendamos a palavra do Senhor, mudando as nossas ações para fazer a vontade de Deus. Sejamos gratos em tudo que nós temos, por tudo que nós passamos, pela honra e pela glória de Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Grande